a todos. Muita paz. Tá tudo bem, seu Nós. Roberto? Graças a Deus, tá. Você não veio segunda-feira? É porque segunda-feira a minha intranet com a fábrica de São Paulo agora está indo até às 10 horas da noite. Então, de vez em quando, eles me perturbam e eu tive que fazer, eles me pediram para fazer uma cotação grande para um cliente e eu tive que ficar fazendo. Na terça-feira de manhã já tinha que estar do computador do cliente. Aí eu... se você não viesse hoje também, eu já ia te ligar amanhã. Não, eu ia estar preocupado. Não está com dinheiro, já foi gastar. Assim que é isso, pô. Aí, né? Deixa ele, né? Deixa a Fran pensar nisso. Ô, Afrânio, aquele sinalzinho do Papa que eu faço para você, que assim seja, tá? Ainda bem que eu estou vendo. Boa noite, gente. Boa noite, Nice. Boa noite. Zé, se quiser gravar, pode gravar, tá? Já estou gravando. Tem 3 minutos e 45 segundos. Tá. Então, posso falar agora, Fran? Tá, antes de você falar? Como nós tínhamos comentado, nós íamos fazer uma campanha para arrecadar um dinheiro para comprar cobertores, que nós sempre fizemos, né? A gente junta o dinheiro e pega esse dinheiro, vai lá na loja e compra o máximo de cobertor que a gente conseguir. Aí a gente ainda não sabia o preço do cobertor, mas a minha informante, que é a minha mãe, que não consegue chegar em casa, ela foi na Penha e ela viu na Magal e numa outra loja que tem em frente a Magal, que só tem cobertor de casal, e é R$17,90. Amanhã, ou sexta, ela vai na Caixa Econômica, ela vai aproveitar para ir na Varejão das Fábricas, para ver se tem de solteiro e o preço. Mas como a gente não pode demorar, porque ela falou que isso acaba muito rápido, então a gente já vai começar a arrecadar o dinheiro, depois o Afrânio vai botar a conta, porque geralmente quem faz essa compra é o Afrânio, tá, gente? A gente pode botar prestação de contas, tudo, depois ele fotografa a nota e bota no Zap. Então, ele vai botar o número da conta no Zap, tá? Para ir depositando dinheiro para fazer a compra o mais rápido possível. Depois, se chegar mais dinheiro, a gente compra mais, tá? Que o negócio acaba rápido também, né? E o frio também acaba rápido aqui no Rio de Janeiro. É verdade, né? Aqui é Rio de Janeiro. Tá? Ok, tá feita a propaganda. Daqui a pouco vai estar no Zap a minha conta, tá? Aí vocês preferem Safra, Banco Safra, Boston ou Citibank, tá? Eu prefiro na minha mão. O banquinho da praça, né, seu Roberto? O banquinho da praça. Eu prefiro na minha mão. Hoje nós vamos dar o livro dos Espíritos. Nós estamos no comentários da pergunta 399, se eu não me engano. É isso, Elis? Isso. Então nós vamos, para não perder a mania, dar uma lidinha rápida na pergunta. Sim, tá? Eu ia sugerir isso mesmo. E continuar nos comentários, tá? A pergunta, nós vamos fazer só um lembretezinho, assim, uma breve recordação, que nós falamos 1 hora sobre essa pergunta semana passada, né? Eu ia sugerir ler, porque senão a gente também não associa muito bem o comentário, né? Tá. Então, Livro dos Espíritos, pergunta 399, tá? E nós estamos acabando essa parte aí da questão do esquecimento do passado, né? Que é o nome desse pedaço aí, do capítulo 7, né? Esquecimento do passado. Vamos lá, Edith? Bom, Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Nós estamos na pergunta 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Bom, o que é que Kardec está perguntando? Geralmente nós pegamos as causas para chegar aos efeitos. O cara, né? O cara está vacilando hoje, é muito orgulhoso, na próxima reencarnação
para ser humilde, vai ter que tomar muita trombada, etc. É rico, está usando mau dinheiro, pode vir pobre. É político, está sendo mal político, etc. Geralmente, nós pegamos a causa para chegar ao efeito. E quando nós vemos alguém... Boa noite, Carol. É Carol mesmo. Boa noite. Minha mãe está aqui também. Boa noite. Boa noite. Mas quando nós vemos alguém na rua, nós comentamos sobre isso, sobre a questão. É cego por isso, é manco por isso. Bem, a gente costuma também, nós, né, começar a querer, né, partir do efeito para a causa. E essa pergunta aqui nos alerta sobre isso. Partir do efeito para a causa. E nós demos alguns exemplos aqui na semana passada do que as pessoas, às vezes, vêm com problemas, porque pede para... Né, aquela senhora no plano espiritual que vinha linda, no livro Missionários pede para vir, né, com problemas, para ser feio. O outro que vinha perfeito, pede para ser manco. Quer dizer, nós vimos Jesus mesmo, que não precisava passar por nada, foi pregado numa cruz. Tá? Então, nós vimos que nós não podemos nunca, tá? O que vai dar a entender aqui na resposta é isso. Olha só, a pergunta, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Essa é a pergunta. Quer dizer, ele viu o cara lá com problema, o Kardec está fazendo essa pergunta. Então, os espíritos vão mostrar para a gente que não é muito fácil isso. É aquilo que a gente sempre fala. Os espíritos sabem, mas nós não. Então, a gente nunca pode afirmar uma coisa. Realmente fica muito difícil. Jesus falando para a gente não criticar, não julgar, porque nós não sabemos o passado, que está para trás. Tá? E nesse caso aqui, né, nós temos essa mania. Né? É cego por isso, é maneta por aquilo. Né? Tem uns aí que falam mal dos canhotos, não sei porquê. Né? Canhoto geralmente é candidato rápido. Né, Elisa? Então, a gente deixa passar esse negócio do canhoto. Tá? Então, vamos lá. A resposta agora, Elisa. Bom, resposta. Muito a miúde é possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Aí está a pergunta 983 que a Lourdinha colocou aqui para a gente ler. Tá aí, cada um é punido naquilo que pecou, ou seja, causa e efeito. Há uma causa, tem um efeito. Há uma ação, gera-se uma reação. Isso tudo, né, nós sabemos dentro da doutrina que é isso, não temos como fugir disso. A causa é para o bem, poxa, vamos receber, né, prêmios. A causa por mal, nós vamos ter que resgatar o mal que nós praticamos. Então, isso aqui é mais que certo. Muito amigo, porque cada um é punido naquilo onde pecou. Não é que é punido por Deus, não. A nossa consciência nos pune. Tá? O nosso juiz é a nossa consciência. Tá ok? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então tá aí, esse entretanto aí que é o detalhe. Não há que tirar daí... a pergunta? Desculpa, Elisa. É a Consuelo que está falando. Oi? 399. 399, tá. É. Então, veja bem. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. É o detalhe que nós falamos. Nós não podemos pegar do efeito e querer remontar a causa. Tá? E nós, principalmente espíritas, temos, né, infelizmente, essa mania. Nós adoramos isso, né? Isso aí é assim, né? Nós até brincamos, a Marli até colocou semana passada, na questão do tá marcado, né? É marcado por Deus, né? Na questão dessa aí. E, às vezes não é marcado. Nós vimos, de acordo com... Deus marcou para não perder de vista. Isso aí.
E nós vimos, de acordo com o livro dos Espíritos, que as pessoas, às vezes, pedem para vir assim. Nós vimos o cego lá que Jesus curou na beira do tanque do Siloé, o tanque do enviado, né? Aquele lance que Jesus cospe no chão, pega a saliva, faz a laminha e passa na vista do cego, ele fica curado. E Jesus responde: esse aí não pecou nem os pais deles. Esse aí veio para que se concretize nele as obras de Deus. Tá? Isso aí é muito importante para a gente, porque, vou repetir pela 4ª vez, que mania que nós temos, né? Que mania. Mas, na maioria dos casos, é verdade, né? Não é que resgatamos onde nós erramos. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Alguma dúvida dessa pergunta? Não, está muito claro isso. Tremendamente, para nós espíritas, está muito claro. Para nós espíritas, né? para o leigo não, mas para nós espíritas está muito claro. Nós sabemos que 99% dos casos mas esse 1% é que nos tira essa condição de conclusões, né? Agora, o que ele está falando aqui sobre Mas mesmo, Afrânio, mesmo nós tendo essa certeza, que nós venhamos a ter essa certeza, como temos, mas assim mesmo ainda tem o achismo. Eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Tem um achismo, né? Mesmo com a consciência que nós temos, ainda tem pessoas que apelam para o achismo. Agora, os espíritos aqui nessa resposta, ele deixa uma coisa muito interessante. As tendências instintivas constituem indício mais seguro. O que é tendência instintiva? Tá? O invejoso, por exemplo, né? Ele se faz de tudo para não mostrar que é invejoso. Mas, de repente, acontece um lance com alguém que ele não gosta muito, e essa pessoa, né, consegue assim, um bom emprego, então alguma coisa assim que chame a atenção desse invejoso, ele pode ter se controlado durante a vida inteira e naquele momento ele explode. Quer dizer, tendências instintivas, né, os vícios também são tendências, alguns vícios são tendências instintivas. A gente, às vezes, tem alguma coisa dentro de nós que a gente tenta segurar ao máximo, mas tem uma hora que a gente explode e realmente bota para fora o que nós realmente somos. Então, essas são as tendências instintivas, que estas, sim, conforme fala os espíritos aqui, são mais seguros, constituem um indício mais seguro, porque são problemas morais nossos que nós, por mais que a gente tente encobrir, de vez em quando a gente derrapa. Tá? Tem várias situações dessa aí, que realmente não está vindo nenhuma na minha cabeça. Só esses dois aí. Né? A inveja, a calúnia, o caluniador, a pessoa que gosta muito da maledicência. Né? Isso às vezes vem com a gente há milênios. E a gente vai tentando encobrir, mas tem uma hora que aparece em nós. Né? Que aflora. Né? O adolescente, quando chega à fase adulta, muitas coisas também afloram. São as tendências instintivas que nós estamos falando aqui. Tá? Compreendido isso aí? Tudo certinho? Então vamos embora para... Agora, Kardec, nesse comentário aí, não é... Esse comentário eu estava lendo, ele não é somente a pergunta 399, ele é para todo... Pode falar, senhor. É para todas as perguntas anteriores, não é só a 399. Ele faz um resumo daquilo tudo que a gente precisa entender e que ele também entendeu, né? Ele faz assim um resumo demonstrativo, né? E passa para nós. E é muito bom isso. Alguém quer comentar alguma coisa? A Elisa está sem som. E isso aqui você pode perceber que na maioria das perguntas não tem um comentário final tão extenso quanto esse. E tão importante que é essa parte dessas perguntas, que são tão importantes que os comentários de Kardec são bem extensos, né? Realmente que é para a gente conseguir gravar bem
que ele conseguiu recuperar, conseguiu entender dos espíritos. É para a gente, como é que se fala? Não esquecer, porque nós esquecemos. Porque nós esquecemos. O negócio até, né? Fala, Elisa. Eu estava dizendo que todo esse comentário se refere da volta do espírito à vida corporal, essa parte, né? Vamos lá. Chegado ao termo que a providência lhe assinalou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para expressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Bom, veja bem, Kardec está fazendo assim um apanhado geral. Ele está detalhando. Nós sabemos que tem espíritos que precisam que os espíritos mais elevados escolham a prova para eles que não têm condições. Existem as expiações, etc. Mas no normal, tá, nós escolhemos. Os bons espíritos, o que é que nos faz? Nós aconselhamos, não vai por aí, por aqui, porque eles sabem o que nós podemos suportar. E nem sempre, né? Nós geralmente não sabemos. Ou pedimos demais, ou pedimos de menos. Tá? O preguiçoso pede de menos, para não se esforçar. E aquele muito empolgado pede demais. O ansioso pede demais, né? Para ficar, né? Para querendo fazer algo, né? A velha história, botar o chapéu onde a mão não alcança. Porque nós, às vezes, vamos, né? Eu quero me adiantar logo, tenho que resgatar logo isso. E os espíritos falam devagar, devagar, e a gente, não, mas eu quero, e acaba, como eles usam a palavra, sucumbindo, né? Vamos lá? Alguém que comenta alguma coisa? Consuelo, está tudo bem, Consuelo? Estou calada que estou estranhando. Tá tudo bem, sim, Afrânia. É porque eu estou junto com ela aqui no computador, fica difícil de ficar abrindo o microfone, fechando o microfone. Eu tenho que pedir ajuda aos universitários aqui. Mas está tranquilo, sim. Tá tranquilo. Mais alguém aí? Marli, Lourdinha, Dona Lourdes, Jô? Jô, qual a tua dúvida, Jô? Você está falando demais hoje. Acho que a Jô saiu. Não, voltou. Ela voltou. Viu? Ela que nem agente secreto. Sai e volta, você não vê. Vamos lá? Ninguém fala nada? Não, ninguém fala nada. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio for reduzi-lo à condição de máquina. Essa liberdade aí, né, o livre-arbítrio. E nós, né, somos craques em usá-lo, né? Só usamos bem, concordam? Né, Elisa? Todo mundo usa bem o livre-arbítrio? Muito. Todo mundo é craque nisso, né? Não erra um. Mas aí fala. Isso aí é a desculpa do espírita. Tem a desculpa do maneta, do perneta, isso aí é a desculpa do espírita. Porque nós temos, geralmente, nós temos toda a liberdade de escolha, né? Só que nós, principalmente nós que estamos falando espírita, tá? A nossa base é o Evangelho. É o que Jesus deixou para nós. Só que nós não queremos consultá-lo. Não é bom para a gente consultar. Senão, nós vamos achar que nós estamos tolhidos do livre-arbítrio. Jesus não falou para não fazer nada. A doutrina espírita não fala, não proíbe ninguém de nada. O grande problema é o seguinte, que tanto Jesus como a doutrina espírita, que a doutrina espírita é a explicação do Evangelho, a interpretação, nos fala somente o seguinte, né? Nós temos total responsabilidade sobre tudo aquilo que fazemos.
sobre todas as nossas escolhas. Ou seja, nosso livre-arbítrio tem que ser muito, mas muito bem direcionado. Aí nós vamos naquela pergunta, nós lemos no final da aula passada, de segunda-feira. Né? Não precisa abrir não, gente, só para comentar. 614. As leis divinas. Aí, né, o Kardec pergunta sobre as leis divinas, os espíritos respondem. Tudo é lei, tudo está, né, incluso nas leis divinas. E fala o seguinte: o homem só é infeliz quando se afasta delas. É onde nós geralmente pecamos. Nós já sabemos disso. Nós estamos aqui estudando as leis divinas, não estamos estudando nada além que isso. Tá? A Marlene, lá no Maria Voz, falava uma coisa muito interessante. É muito interessante que eu achava que ela falava: Deus é uma lei. Eu não entendia. Foi logo que eu entrei lá, né? Deus é uma lei. Na realidade, ele não é uma lei, mas ele age como se fosse, né? Então, a lei está aí. Nós conhecemos já. Onde estão gravadas as leis de Deus? Pergunta 621. Na consciência. Na consciência. Todo mundo sabe o que é certo, todo mundo sabe o que é errado. Todos nós. Aí já não é mais espírita, não. As informações que nós temos hoje no nosso mundo, no nosso planeta, todos já sabem o que é certo e o que é errado. Mas todo mundo, nossa, em grande parte, a maioria, prefere o quê? Agir pelo que acha que está certo. O seu parecer, né, é a verdade. E nós continuamos aí, ó, nos espepando, nos dando mal. Então nós temos livre-arbítrio. Beleza, que legal. Encarnado ou desencarnado. Vamos aproveitar. Alguém comenta mais alguma coisa? Mesmo aquele que não tem religião, ou que diga que não tem religião, e por causa disso desconhece os 10 mandamentos, mas tem consciência do certo e do errado. Exato, é isso aí. A consciência existe. A consciência existe, pô. Ninguém perde essa consciência do certo e do errado. Essa é que é a verdade. É a regra de ouro, né? Exatamente. Fazer ao outro aquilo que eu desejo que faça a mim. Exatamente. Essa aí é a nossa medida. A medida para o nosso livre-arbítrio. As nossas decisões, as nossas conclusões, etc. Alguém fala alguma coisa? Vocês têm o livre-arbítrio de falar, tá, gente? Depois não fala que nós... não pude falar nada. Mesmo assim, ninguém fala nada. Nem a Lourdinha. Prima. Boa noite, prima. Ó, Frane. Boa noite, primo. Boa noite, família. Eu estou ouvindo. Boa noite. O estudo está ótimo e está bem elucidativo e bem explicativo. Boa noite, amiga. Ô, Afrânio, eu queria fazer uma pergunta para você. Esse livre-arbítrio, quando a gente usa em demasia ele, né? Você, quando desencarna, quando você retornar, você vai retornar para o mesmo ponto? Com a mesma... Por exemplo, a minha família se adiantou toda, né? Eles cumpriram mais ou menos as provas dele, passaram na prova e tudo. Eu fiquei para trás, né? Como eu fiquei. Não tem jeito. Eu fui reprovada. Aí como é que eu volto com outras pessoas que não tinham nada a ver com essa história minha? Numa família que não... Oi? Você está falando assim, nos teus relacionamentos aí do dia a dia, é isso? Não, a minha família é minha família. Meus filhos, meu marido, todo mundo cumpriu com os deveres deles. Né? Tá. Tu está fazendo uma situação. Tá. E você como não. É que eu volto? Oi? Você vai voltar num grupo, tá, onde cubra e cumpra para as suas necessidades. Entendeu? Mesmo sendo desconhecido. Assim, pode ser. Geralmente não é, geralmente não é. Eu estou entendendo agora a tua pergunta. Se os outros se adiantam, se você ficar para trás. É isso a pergunta? Não. Geralmente sempre tem 1 ou 2 ou 3 que quer reencarnar para ajudar aquele que ficou para trás. Né? O Antônio Carlos sempre fala no centro uma coisa muito interessante: Deus ajuda a criatura através de outra criatura.
tá? Então sempre tem isso. Sempre um fica para ajudar, 2, 3, vários. Tá? E mesmo assim, quando você reencarna em algum grupo, que alguma afinidade você tem com ele. Tá? Se não for ter afinidade já de conhecimento, vai ter a afinidade dos pendores instintivos. Olha que o nome bonito. Ou seja, alguma afinidade você vai ter. Exemplo, falando para cima. A Patrícia, nós já comentamos isso aqui no livro A Casa do Escritor, né? Se não me engano, o nome do livro da Patrícia. E ela fala que ela foi para um lugar que não conhecia ninguém, mas se sentia tão bem que parecia que ela conhecia todo mundo há milhões de anos. Porque todos eram afins. Todos tinham as mesmas ideias, os mesmos pendores. Tá? Todos estavam nessa intenção de ser escritores também. Entendeu? Então, quando... Isso eu acho... Eu não sou lá de cima para, né, falar ser taxativo. Mas eu acredito que quando há um espírito tem que reencarnar em algum lugar, tá, entre aspas, estranho a ele, vai ter que ser assim para dar certo. Senão, né, a necessidade nossa de evolução, tá, das nossas necessidades também, a gente cumprir e ser ajudado nas nossas necessidades vai ser como? Um grupo de pessoas que está com o mesmo pensamento. Entendi. Entendeu? Então, mas a maioria das vezes sempre reencarna um ou vários querendo ajudar o grupo que ficou para trás. Então, os livros espíritas falam sobre isso. Né? E mesmo porque não existe, é muito difícil haver essa possibilidade de que uma família de 15 pessoas, 14 vá à frente e uma fique para trás, né? Não, geralmente uma vai à frente e 14 fica para trás. Exatamente. Nossa! Exatamente, é isso aí. Pô. Livro Nosso Lar. Lentos e Chico Xavier. Hein? Lívia, Públio Lentos e o Chico. Não, vamos um pouquinho mais baixo, Zé. Nosso Lar, o livro. Veneranda. Veneranda, pô. É o grupo da Veneranda. Então, mais de 100, 200 esteve reencarnado aí entre nós. Não é um nem dois, não. Chico, Emmanuel, desencarnado, encarnado, tá tudo aí. Né? A família do Chico, o cachorro do Chico, o passarinho do Chico, todo mundo lá. Tudo do grupo da Veneranda. E a Veneranda lá, pacientemente, esperando essa turma desencarnar, reencarnar. De vez em quando ela vem junto. Ela foi aquela rainha santa de Portugal. Também ela só vem de vez em quando, né? Só quando há muita necessidade, né? Porque ficar vindo aqui toda hora fica meio complicado. No chiqueirinho não é muito bom vir toda hora, não. Horrível. O cheiro não é bom, né? Reorganizar o seu perispírito para voltar não é moleza, não, tá? É verdade, ela tem essa. Fala, Zé. Não, mesmo ela estando em nosso lar, né? Ainda tem uma bagagem ainda, uma trilha ainda, né? E aqueles que ficaram para trás ainda estão aí. Não, ela fica em nosso lar, no livro fala, porque realmente ela quer ajudar essa turma. Sim, sim. E ela, em nosso lar, só 2 pessoas tinham ido nas, como é que se fala? Nas mansões resplandecentes onde mora Jesus. Só a Veneranda do Encarnador, não é isso? Você vê que ela é um espírito já bem... A Rainha Santa de Portugal, não me lembro o nome dela, não sei se vocês se lembram, que a corte portuguesa começou a acossar o rei português, tá? Eu não estou lembrado dos nomes, e porque ela era muito boa, que ela estava dando dinheiro da corte para o povo. Olha só que coisa ruim que ela estava fazendo, alimentando a fome dos outros, né? E uma vez acossaram tanto ela que o rei ia saindo com aquele monte de gente. Ele acossaram tanto o rei, aliás, e ele com aquele monte de gente falando sobre isso. Quem aparece? Ela com um cesto cheio de, né, pães para que ela distribua entre os pobres, comida, remédios, etc. Aí quando ela dá de cara com o rei com aquele monte de gente, o rei tinha que fazer alguma coisa. Aí o rei fala: minha senhora, aonde a senhora vai? Ela: vou na rua, vou dar uma volta. Mas a senhora está levando o que nesse cesto? Ela: perdoe, meu senhor, tenho algumas rosas para lhe dar. E misteriosamente os pães viraram rosas, tá? Então, quer dizer, logicamente, a espiritualidade fez o seu trabalho. Então, a Rainha Santa,
era a veneranda. Ela era muito boa. E era super criticada aqui entre nós, porque era boa demais. Nós não gostamos de gente boa. É uma coisa impressionante. Gente boa pra gente é quem pensa igual nós. Esse é gente boa. Pô, é parceiro. É isso? É meu parceiro. Gente boa é fraca. Complicado. Alguém fala mais alguma coisa? Não falei, Lúcia. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Esse parágrafo aqui nos lembra uma coisa que esteve em moda, mas parece que deu uma segurada. A famosa TVP. Né? Tem uma época aí que até na doutrina espírita apareceu, né, os terapeutas de vidas passadas. Olha o que Kardec está colocando aqui. Né? Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lá fazem. Nós podemos ter essas revelações através de um sonho, através de alguém que também, algum médico nos comente isso. Mas, né, teve uma época aí que todo mundo queria saber o que foi no passado e corria para os gabinetes de terapeutas de vidas passadas. E isso é um problema muito sério, porque nós não estamos estudando aqui o esquecimento do passado, tá? A misericórdia de Deus, tá, nos dando isso como um brinde, que às vezes nós nem merecemos, né? Para nos facilitar a caminhada no presente. Oi, seu Zé. Zé? Não. Não, eu posso até dizer, eu vou esperar eu desencarnar para saber. Porque todo Não mundo com pressa, quer. não. Pois é. O Zé queria ter sido rei. Depois ele teve alguma coisa que ele viu que falou, não fui rei, não, vou esperar desencarnar primeiro. Todo mundo quer ser rei, quer ser rainha, quer ser princesa, quer ser um grande na vida passada. Ninguém chega no terapeuta, olha só, eu gosto muito de uma vassoura. Dá para fazer uma terapia para ver se eu fui faxineira na vida passada também? Ninguém quer saber disso. Né? Eu tenho alguns problemas de saúde, dá para ver o que é que eu desencarnei na vida passada, foi tuberculose, tifo, né? etc, etc, etc. Não, só coisa excepcional, né? Bacana, legal. Então é melhor a gente realmente não saber o que nós fomos. Lembrando sempre do livro Libertação, quando André Luiz se dirige àqueles espíritos trevosos, ele está num lugar bem barra pesada, na Cidade Estranha, no capítulo 5, e fala, esses criminosos aí o mentor do livro falou, opa, calma, esses criminosos de hoje fomos nós no passado. O André Luiz calou a boca. Quer dizer, ele teve uma revelação ali do que ele foi no passado, espontânea, por um espírito superior. Ele também já foi um bandido, já foi um criminoso. Eu acho que ninguém está afim de ouvir isso, né? Então vamos deixar o negocinho quieto lá. Deixa o pessoal da TVP se divertir, que isso aí... E outra coisa, mesmo na TVP, para se chegar a uma notícia dessa, se os espíritos não quiserem deixar, não deixam. Acontece. Tá? Não acontece. Agora, se os espíritos verem que há uma finalidade boa naquilo ali, que o terapeuta também está agindo de boa fé, etc., eles abrem uma brechinha, mas não é grande coisa, não. Mas abre alguma coisa para ajudar o paciente. Não é o terapeuta, são os espíritos que deixam aquela brechinha aparecer. Alguém ia falar uma coisa? Eu ia falar uma coisa que não vai. Vai lá, seu Roberto, depois eu falo. Eu ia falar que parece até que é novidade uma coisa dessa. Né?
Isso aí não é novidade nenhuma na vida da gente. É verdade. Esse tipo de passado não é novidade nenhuma. Então, para que saber? Pô. Eu não estou muito afim de saber o que era, não. Estou até querendo esquecer o que eu estou sendo agora já. Eu também não. Eu também não. Pra quê? Fala aí, Zé. Só ia dizer que uma coisa que ninguém vai escapar é da reparação. Né? A reparação você vai reparar de uma forma ou de outra. Se você quiser reparandamente, o amor cobre a multidão dos seus pecados, você vai ter esse aspecto na tua vida. Você vai poder escolher, né? A expiação não é inevitável, mas a reparação, a expiação é escolhida, mas a reparação, essa é inevitável. O que você vai fazer para reparar é por tua conta e risco, mas você vai ter que reparar. A colheita é obrigatória. Não né? tem Sem jeito. dúvida nenhuma. Então, para que saber? Plantou jabuticaba, não vai colher jaca, porque o pé da jabuticaba é fraquinho, não aguenta uma jaca. E para que eu vou saber o que eu fui, o que eu sou? Para quê? Não tem porquê, pô. Do jeito que eu sou ansioso, eu vou morrer de ansiedade. Pô, peraí. Quem faz assim foi o quê, hein, gente? Quem faz assim, ó, olha aí na tela. Oi, seu Roberto. Hein? Eu não estou vendo você. Não estou vendo você. Vamos fazer aquele sinal famoso que você fez para mim no início do estudo. Aquele que o Zé Roberto gosta. Aquele. Sua extremustaste latim. O Papa me ensinou, eu aprendi, agora eu faço. Eu só quero ver o dia que eu quebrar a mão de tanto fazer isso. Olha, rapaz. É que eu quero ver. Vamos lá, Elisa. Vamos. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. Que tem gente que acha que, poxa vida, eu já vi, lá no teu centro, você pode ter consulta com os espíritos, né? Muita gente escuta muito isso. E essa questão de vida futura, que às vezes o cara pensa que eu sonhei que eu vou ter uma casa de praia, não sei o que, e chega a ter isso mesmo. Chega a ter, parabéns, ótimo, bom. E me comenta isso. Eu falo, que bom, graças a Deus. Agora veja bem, quando Deus dá um pouquinho mais a um que a outros, não esqueça que existe uma responsabilidade por trás disso. Tá? Que isso não é à toa. Mas tudo bem, a maioria não é espírita, não. Joga a semente, para você que não vai, no momento, colher. Isso vai ficar plantado lá para um dia, né, ela germinar. Então, nós não temos certeza da existência futura, a não ser que nós sejamos anjos nesta. Completista, conforme fala lá no livro Missionário da Luz. Andar o tempo todo na linha. Não falar mal de ninguém, não xingar ninguém. Olha só. Não pensar mal de ninguém. Agir honestamente em todos os momentos da nossa vida, etc, 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 etc. Completista. Ajudar todo mundo, aqueles que vieram, que às vezes é expiação para a gente, pessoas antipáticas a nós, que nós temos que ajudar. Quer dizer, esse tem sim um futuro bem brilhante pela frente. É quase anjo. Mas, como disse, que os maiores crimes nós cometemos dentro de nós mesmos, no nosso interior, né? Através do nosso pensamento, nós matamos, trucidamos, pisamos, etc, etc, etc. Às vezes não sai para fora. Estou falando por mim, tá? Se aí tem um monte de anjo aí, me perdoe. É isso? O que está aqui dentro é que é fogo. É o nosso maior inimigo. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Tudo bem, tem um inimigo de fora, tem, mas esse é o mais importante. O inimigo interior. Porque é ele que vai nos jogar, né, quantas vezes for necessário, na prisão, ao juiz, que é a consciência que vai julgar, na prisão, e haverá choros e ranger de dentes. Alguém falou alguma coisa? Então vamos lá. Isso me lembrou
Isso me lembrou uma frase que a gente fala lá de vez em quando. O nosso pior concorrente somos nós mesmos. E a gente não faz por onde. A gente sempre fala isso lá porque são erros e tal, então a gente sempre lembra, né? Porque a gente tentar corrigir esses erros, né? E continuar, né? Então agora você me lembrou isso. Viu? Nós concorrentes somos nós mesmos, é isso aí. Vamos lá, Edith? O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas por precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las, guiando-no por intuição, e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Acabou aí teu parágrafo? Não. Essa ideia, não sei por que eu parei. Essa ideia... Não, eu sei por quê. Você projetou, tu já estava mastigando um negócio. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelo espírito, pelos espíritos que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. Isso aí, a gente não se lembra de nada com precisão, né? Para aquela tendência, né? Aquele, a gente fala com pendores, né? Instintivos, mas nós temos também ao nosso lado que quando a gente quer acertar, nós já temos consciência do que é certo e que é errado, os bons espíritos, que vai soprar sempre para a gente, estão sempre com a gente. É sopro mesmo legal, a gente está sempre ligado a eles, quando assim escolhemos. Usar o nosso livre-arbítrio para isso. Então, o passado, deixa ele quieto lá. Vamos construir agora o futuro, através do presente. Eles estão aí nos ajudando. Tá? Nós estamos aqui sempre reunidos, procurando aprender alguma coisa, compreender alguma coisa, digamos assim. Para quê? Para agora mesmo, ou mais à frente, para começar a aplicar isso. Aplicar. Então, nós estamos assim, com a mente aberta para que esses bons espíritos possam nos ajudar. Quando chega na rua, que acontece algo conosco, então, nós estamos bem abertos, porque eles pensam, se lembra? Vocês comentaram um dia desse? Acontece isso comigo, tá? Não sei se acontece com vocês, né? Chega lá, eu estou assim no lance, assim, de repente uma aula toda, tu falou isso aí, tá lembrado? Eu falo, show. Isso. Sim, nós também temos sempre os nossos momentos de conversa íntima. Pois é. A gente está sempre falando sozinho, sempre. Nós estamos sempre falando sozinho. E por isso nós lembramos dessas condições, dessas situações. Então é isso aí, nós não devemos nos preocupar mesmo com o passado, preocupar com o presente, planejando sim um bom futuro, né? O passado está lá, está quietinho lá, nós estamos tentando consertá-lo, né? Onde nós erramos, é lógico, repará-lo. Alguém mais falou alguma coisa? Bora ver. Vamos. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Por exemplo, o cara que gosta de enganar os outros, que a gente, infelizmente, hoje a gente liga a televisão, né? A internet está facilitando muito principalmente golpe financeiro, né? A pessoa, geralmente, já vem com isso. É um total, como é que se fala assim, totalmente desajustado moralmente. Que é muito difícil, muito cruel enganar uma viúva, enganar uma pessoa que está... Né, ontem a gente liga a televisão, foi hoje, golpe da casa própria, no outro dia foi golpe do INSS. Então a gente vê que muitos de nós aí no planeta, né,
É fácil saber que um cara foi na outra vida. E é fácil a gente ver que, infelizmente, esse espírito não está tentando se melhorar. Se compraz nisso ainda. Gosta disso. É o dinheiro mole, é o modo de vida fácil, né? Etc. Lógico que não são todos, em todo caso tem exceções, mas a maioria, a gente vai estudando as pessoas, né? Vai estudando. O senhor Roberto falou do ocioso. Tá? Aí a gente, já que eu falei na Marlene, vou repetir. A Marlene não gostava quando eu falava que tem espírito que nasce, cresce e morre, mas ali, né, só para procriar, tem uma vidinha normal e tal, não vai muito adiante, está em fase tipo um pouco melhorada que índio. Aí a Marlene fala, que falta de caridade. Mas existe muito isso também, espíritos que ainda estão, assim, tipo, começando ainda não estão acompanhando o nosso planeta, mas vão chegar uma hora que vão acompanhar. Então, mais devagar. A gente vai vendo. O que é que foi esse espírito de outra vida? Pô, não foi nenhum Einstein. Não foi, assim, nenhum cara de ideias brilhantes. Aquilo é devagar na dele. Totalmente... que eu trabalho em um meio que eu vejo isso, que eu vou nas roças por aí, ou em cidades pequenas, eu vejo muito isso. Tá? São pessoas boas, honestas. Aí nós falamos, honesto até o dia que... Igual o índio nunca tinha ido no McDonald's. O dia que o índio foi no McDonald's comer um Big Mac e bebeu a Coca-Cola, ele não quis mais comer sujou mandioca. De ketchup, se sujou de ketchup. Né? Quer dizer, não quis mais comer mandioca, nem caça crua. Então, vocês estão me entendendo? A gente vê claramente e é fácil ver em nós também isso aí, nas nossas tendências. E o que é que nós devemos fazer? As boas, conservá-las e melhorá-las. As ruins, consertá-las, né? Ninguém fala nada, gente. Hoje só eu e o seu Roberto falando. Só o grupo masculino que falou. O feminino ficou calado. O que está Supremacia. Supremacia intelectual. Isso, seu Roberto. Muito bem. Pode rir. A Elisa eu estou vendo, pode rir. A gente não apanha, seu Roberto, que nós estamos longe um do outro. Não ia apanhar Exatamente. agora. Exatamente. Vamos lá, Elisa. Alguém falar alguma coisa? Por isso que eu não falo nada, fico calado. Vocês falam demais. Só o homem falou. Continua. Fala, Elisa. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro, depuram-nos e elevam-nos se as suportamos resignados e sem murmurar. Tipo assim, né? Eu nunca falei isso, nunca escutei isso. Caí de paraquedas nessa casa. Aqui não é meu lugar. Eu nunca falei isso e nunca escutei isso, tá? Alguém já ouviu isso? Tipo mais ou menos isso? Me ajuda aí. Aqui em casa é a cigana te enganou. Eu tenho 2 aqui que falam isso. Aqui tem 2 que falam também. Pequena, a cigana te enganou. Consuelo, aposto que tu também já falou isso quando eu tinha idade. Falei para minha mãe. Eu falei, eu não era para ter nascido aqui. Eu sempre falei isso para minha mãe. Agora eu escuto, tá vendo? Mas a minha mãe falou uma vez para mim, você vai ser mãe, você vai aprender, você vai saber por tudo que você está me fazendo. Olha só, boca de mãe é boca de mãe. Então é isso, a gente não pode se lamentar e a gente reclama, se lamenta. E o que ele aconselha aqui para a gente, né? Resignação e sem murmurar. Aí vamos voltar, nós vamos estudar isso em breve no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na fase da obediência. Por quê? Né? O que é a doutrina espírita é o que? Raciocínio, é razão. É isso? Fé raciocinada. Certo? Nós estamos na fase da razão. Então nós estamos aqui na fase da obediência. A resignação já não é mais a voz da razão conversando conosco. Ela não faz isso que está errado.
A resignação é a voz do coração. A gente já sente que não deve fazer, nem murmurar. E isso facilita as nossas provas. Certo? Isso que nos coloca no bom Aí vem a boa reparação. Hein? Aí vem a boa reparação. Exatamente. Tá? Que quando fala quem murmurar, está se referindo à obediência. Quem murmura está obedecendo, mas ainda está meio... Né? Agora, a resignação não, nos solta. Sim. E nos ajuda o quê? A boa reparação. Certo, Zé? Com certeza. O senhor falou que a resignação é o que mesmo? A obediência é a voz da razão. Resignação, voz do coração. Tá? Ou seja, a obediência é quando a gente está vendo uma coisa errada e não faz, porque sabe que temos responsabilidades sobre aquilo. Vontade tinha de matar alguém, mas não vou matar, que eu vou ser preso, vou prejudicar minha família, etc. Resignação, não. O coração fala, já é sentimento. Não posso fazer isso. É meu irmão. Está doente. Doente que eu falo assim, né? Está fazendo algo errado. Ele não conhece o evangelho como eu conheço. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Eu tenho que ajudar a cuidar dele. Essa é a resignação. O coração fala mais alto. Certo, Ana Luz? Pode ir? Vamos. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulho será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pela crueldade que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc. Caramba, eu acho que eu estou no último aí, viu? É aquilo que o Afrânio falou. É aquilo que o Afrânio falou. Vai aí para os interiores e a gente vê isso aí, né? A dificuldade do homem da terra, do lavrador, porque aquilo deve ter um motivo, pô. Não é possível que não tenha. E existe, na maioria das vezes, mesmo com todo o sofrimento de seca, de tudo, existe sempre a resignação. Um dia isso vai melhorar. Daqui a pouco isso melhora. Essa resignação. Eles aprendem isso, eles trazem isso nessa pobreza, nesse sol a sol, e trazem a resignação também. Eles não, dificilmente você vê um homem da terra, um homem do interior, revoltado. Cantando Asa Branca, do Luiz Gonzaga, né? Isso mesmo, é assim, eles têm sempre a esperança de um dia melhor, sempre a esperança de um dia melhor. Então tá tudo bom para ele. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Exatamente. Eu tenho essa experiência esse tempo todo que eu tive no interior da Bahia, numa situação bastante pobre, de povo bastante pobre. Qual é o nome da cidade mesmo que eu esqueci, lá no interior da Bahia? Você lembra. Tá gravado, você tatuou no braço Itamaraju. É isso aí. Tô brincando, né, seu Roberto? Eu sei. Itamaraju, Bahia. Né? Bom, nós acabamos esse capítulo 7, né? Sobre esquecimento passado. Vou desligar aqui. Tudo bem. Quer desligar? Não, espera um pouquinho, Zé. Espera, nós vamos comentar um pouquinho já do capítulo 8. Tá? É quase que eu desligo. Não, aguenta só um pouquinho aí. Então nós vamos começar agora o capítulo. Agora não vai dar tempo hoje, só tem 4 minutos, mas vamos só comentar. Da emancipação da alma. Elisa, tu tem um dicionário aí ao lado para falar o que é emancipação? Não, tem o Google. Por favor. Tem o Google. A Elisa vai apertar um botão ali, vai sair um Aurélio desse tamanho, Super Aurélio. Lançado agora, essa semana. Maio de 2021, o Aurélio dela. A emancipação da alma. Emancipação da alma. Vamos lá. Emancipação da alma. Dos espíritos.
Não, só emancipação, a palavra é emancipação. Emancipação, tá, porque emancipação da alma vai ficar complicado. Vai complicar que é meio espírita, vai falar sobre o livro dos espíritos o tempo todo aí, aquelas passagens dos livros espíritas, né? Só Tá. emancipação. Emancipação. Substantivo feminino. Qualquer libertação. Alforria. Independência. Ok? Repete, Elisa. Qualquer libertação. Alforria, independência. Então, a emancipação da alma é o quê? Uma libertação. Libertação. Mesmo uma alforria, digamos assim. Então, nós vamos estudar isso agora, tá? Que é a questão de nós encarnados, que está falando esquecimento passado, nós estamos encarnados. Emancipação da alma, encarnados. E vamos agora começar um novo capítulo, tá? Kardec agora já vai um pouquinho adiante. Ele fez o negócio tudo bem mastigadinho, tudo certinho. Vai falar isso. Lê aí, Elisa, sobre o sonho. Sono e sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Bom, nós vamos estudar isso tudo aí em 40 e poucas perguntas, mais ou menos. É um capítulo grande, tá? Essa dupla vista é a evidência, tá? Que naquela época foi o nome que colocaram. Nós vamos começar pelo sono e os sonhos, que é um assunto que todo mundo gosta de falar. Aí começa, eu tive um sonho, eu dormi, tive um sonho. Eu sonhei que lá perto de casa nasceu um pé de abacaxi. E esse abacaxi cresceu muito. E um dia explodiu. Aí já vem, você pode me ajudar a decifrar esse sonho? O abacaxi que cresceu muito explodiu? Sonhei que estava com a unha encravada. Nós vamos estudar, não vou falar assim sobre isso hoje. Né? O abacaxi que explodiu me lembrou da minha sogra. No dia que eu sonhei com isso, ela chegou aqui em casa. Se tu perguntar, sonhei com abacaxi, jogo em quê? O pessoal vai dizer para você no javali, no porco-espinho. No javali. Então nós vamos falar sobre isso. Chama o José do Egito. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre toda a Bíblia. A Bíblia está cheia de sonhos. E por que eles acertavam aqueles sonhos e hoje nós não conseguimos mais acertar? Né? Algumas pessoas ainda conseguem. Tá? Nós vamos assim, fazer um comentário sobre isso. Tá? Vamos lembrar aqui de uma parte. Por exemplo, os romanos, eles acreditavam demais nos sonhos. Tanto que o início do livro, olha só que interessante, há 2000 anos, quem já leu se lembra como é o início do livro? Como é que é, Elisa? Ele estava sonhando, se vendo no... Que ele era no Sinédrio não, perdoa-me, na Assembleia lá, ele era senador, e que na verdade, ele era o avô dele. Então ele sonha, né? É um sonho que ele está contando. E o outro ouvindo atencioso, porque eles confiavam demais no sonho. Os antigos dificilmente erravam quando tinham um sonho e iam assim interpretar o sonho. O José do Egito, o José falou aí agora, e outros, mas Daniel. Tem tantos na Bíblia. Tá? Aí nós vamos conversar sobre isso. Bom, por hoje, tá? Aí se quiser desligar. Alguém quer comentar alguma coisa